Olá, boa noite. Tema da nossa live de hoje, estamos ainda no mês de março. Eu digo que março é um mês muito colorido, né? Muitas cores voltadas aí à conscientização da nossa saúde. Hoje nós estamos aqui dentro dessa programação do Março Azul Marinho. Março Azul Marinho, que é o mês que os médicos eles alertam com relação ao câncer coloretal. O que fazer para prevenir, o que fazer para rastrear esse tipo de câncer, né? E a gente hoje vai receber aqui no Guia Viver Bem o Dr. Raimundo Neto. Dr. Raimundo, que é o presidente da Sociedade Brasileira aqui do Rio Grande do Norte, né, da Regional Rio Grande do Norte, presidente da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva. E a gente vai falar sobre colonoscopia. Já estou vendo o Dr. Raimundo por aqui. Deixa eu mandar o convite para ele, para a gente começar esse bate-papo. Se você tiver dúvidas sobre câncer coloretal e sobre colonoscopia, fique com a gente, que vai ser um bate-papo bem esclarecedor. Vocês estão me ouvindo bem? Tudo bom, doutor Raimundo? Boa noite. Boa noite. Tá me ouvindo bem? Tô. E você? Também. Doutor Raimundo, seja bem-vindo, um prazer lhe receber aqui no Guia Viver Bem, mais uma vez com a gente, para falar desse tema que é tão importante, né? Que é eu não digo a prevenção, mas a importância de conscientizar as pessoas para que elas busquem esse rastreio, né? Esses exames necessários para diagnosticar e para prevenir o câncer coloretal. Então, vamos começar falando sobre isso, porque é tão importante a colonoscopia nesse caso. Bom, Juliana, primeiro, boa noite a todos que estão ouvindo essa nossa live. E é importante essas mensagens que nós temos fornecidos pelo Brasil afora, em redes sociais, em mídias, como vocês estão fazendo aí, Juliana, porque essa informação precisa chegar, essa sua pergunta aí precisa chegar ao maior número de pessoas possíveis. Que o exame que a gente está propondo de rastreamento, de prevenção, seria um exame de colonoscopia. E nada mais é que a gente consegue entrar com uma pequena câmera por dentro do intestino da pessoa e com essa câmera identificar pequenas lesões ainda benignas que a gente possa conseguir removê-las e assim evitar o desenvolvimento de um câncer. Essa é a mensagem que a gente precisa gerar aqui para a população de uma forma geral, para eles entenderem que é um exame que, além de dar o diagnóstico dessas lesões precursoras do câncer, já pode, ao mesmo tempo, fazer o tratamento. E, com isso, Juliana, evitar um transtorno na vida de uma pessoa, que seria o diagnóstico de um câncer já instalado, cujo tratamento, a gente sabe que muitas vezes o tratamento do câncer são tratamentos duradouros, que lado emocional da família, do paciente. Então, essa é a proposta nossa, fazer o rastreamento, que nada mais é do que a procura ativa desses casos de pacientes que estão sem sintomas nenhum. Não precisa ter sintoma para você indicar uma colonoscopia, basta ter acima de 45 anos, que é quando esses tumores começam a se desenvolver na maioria da população. E por isso que sim, existe essa indicação de uma investigação a partir dessa idade de 45 anos, como eu já disse, sem mesmo ter nenhum sintoma. Certo, doutor Raimundo, comparando, né? A gente vê muito a questão do câncer de mama, esse convite também para as mulheres realizarem a mamografia, mas a mamografia, a mulher detecta o tumor, mas já é o câncer ali no estágio inicial. E na colonoscopia não é assim, né? É possível detectar lesões que poderiam virar câncer, é isso? E o que é feito com essas lesões? Exatamente. Essas lesões que você está falando, Juliana, são chamadas de pólipos, né? São como se fosse, assim, comparando com uma imagem que é comum a gente ver, de verruga. Então, é uma elevaçãozinha da mucosa, que já é o início de uma degeneração das células normais do epitélio do intestino. E essas lesões são as precursoras, são elas que, com o tempo, vai se passando. A gente estima, Juliana, que em torno de 10 anos essas lesões teriam esse desenvolvimento até chegar a um câncer. Então, a gente tem esse período todo aí
para agir, que é exatamente identificá-las. Não tem outra forma de identificá-las, essas pequenas lesões. Se a gente está falando, Juliana, de lesões cujo tamanho é em torno de 3, 4, 5 milímetros. Então, nenhum exame de imagem, fora essa colonoscopia, identifica essas lesões. E ao contrário do câncer de mama, Juliana, essas lesões ainda benignas, elas são totalmente removidas, né? Na própria colonoscopia. Durante o próprio exame. A gente vai fazer um exame de diagnóstico, identifica isso e já retira essas lesões. Então, esse é um dos poucos cânceres do trato digestivo e até mesmo do organismo de um ser humano, que ele é evitável, né? Então, a gente retira uma lesão que daqui a 10 anos iria virar um câncer. Então, essa é a importância da mensagem que a gente está querendo passar aqui para a população. Doutor Raimundo, e as pessoas, elas buscam ou tem muita gente ainda que ignora a necessidade e a importância da colonoscopia? Tem algum mito relacionado a isso, Juliana, mas a tendência é, a partir dessas campanhas que a gente está fazendo, essa campanha virou nacionalmente, a importância nacionalmente, a partir de fevereiro deste ano, que foi votado um projeto de lei no Senado Federal, e assim como tem o Outubro Rosa, assim como tem o Novembro Amarelo, o Setembro Amarelo, que é o mês da depressão, hoje, a partir de fevereiro deste ano, o Março Azul está legalmente no projeto de lei aprovado pelo Senado Federal, instituído, e que todo ano nós teremos essa campanha. Então, essa campanha, buscando o alcance de muita gente, tende a diminuir muito esse mito desse exame. Que mito é esse? É um mito de que o exame seria um exame constrangedor, né? E a gente está aqui que é exatamente para esclarecer isso, que o exame não é um exame constrangedor de forma alguma. O exame ele é um exame que é feito sob anestesia. Então, a pessoa que vai fazer o exame não vai sentir nenhuma dor. Ela fica toda coberta, fica dormindo. O efeito da anestesia é uma sedação. A sedação nada mais é do que a simulação de um sono profundo. Uhum. O exame é extremamente seguro, né? As clínicas habilitadas pela própria Sobet, que nós temos aqui em Natal, tem toda a estrutura para qualquer intercorrência que possa acontecer, que são mínimas, certo? Então, precisa dizer que são intercorrências mínimas que acontecem, apesar de ser um exame dito invasivo. Queira ou não queira, a gente está introduzindo uma câmera pelo intestino da pessoa. Porém, com essa segurança toda e com essa possibilidade de prevenção grande, Juliana, não tem para que existir esse mito, tá certo? Então, de forma alguma justifica isso. Algumas pessoas até dizem, não, mas eu tenho medo da anestesia. Mal sabem elas de que, se por um acaso elas vierem a desenvolver um câncer de intestino, vão precisar fazer uma cirurgia para tirar esse câncer, cuja anestesia da cirurgia do câncer é muito maior, muito mais prolixa, muito mais risco do que a anestesia desse exame da colonoscopia. Então, nada justifica você ter acima de 45 anos e não querer fazer esse exame preventivo, que seria, assim, mudaria o impacto da vida da pessoa, né? E o câncer de intestino é muito prevalente, né? Ele é o segundo nas mulheres e o terceiro nos homens, em incidência. Então, são muitos casos. São muitos casos, Juliana. O INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, fez a previsão de que este ano nós teríamos 40 mil novos casos de câncer de intestino, tá? Então, infelizmente, o diagnóstico desse câncer, nós fazemos muito ainda pela colonoscopia. Muita gente que deixou de fazer o exame na época certa, quando veio fazer o exame por ter algum sintoma, então ela esperou ter algum sintoma, que eu vou falar depois, para fazer a colonoscopia. E aí a gente, quando está fazendo a colonoscopia, identifica um tumor nessa pessoa. Então, essa pessoa com tumor instalado, Juliana, tem eu poderia dizer assim, tem uma chance de ficar curado pequena, tá? Por quê? Porque o tumor já está instalado. E a gente tem um dado que é em torno de 85% desses tumores que são diagnosticados já são na fase tardia. Então, a chance de se curar de um tumor desse é pequena. Existe, sim, a chance, tá?
E mais, a colonoscopia sendo feita, mesmo naquelas pessoas que não fizeram numa fase precoce, né, não fizeram numa fase inicial, deixaram para fazer com algum sintoma, é importante ser feita também, porque quando a gente detecta esse tumor na fase inicial, essa chance de cura aumenta para cerca de 90%. Então, a gente precisa indicar esse exame não só para a população geral, para rastreamento, como também para aquelas pessoas que estão com sintomas que são, por exemplo, um sangramento nas fezes, mesmo que seja mínimo, Juliana, é necessário investigar, que pode ser uma dos sinais do tumor do trato digestivo baixo, que é do intestino. Aquelas pessoas que estão com dores... E vermelho e o sangue preto também, né? Justamente, existem as duas formas de sangramento nas fezes, né? O sangramento vivo, que indica quando o tumor é mais distal, mais próximo ao ânus, e um sangramento mais escuro, que é quando o tumor está mais acima. Então, sangramento nas fezes, uma dor abdominal, junto com uma presença de uma massa palpável no abdômen, que não se identificou ainda a causa disso. É um dos sintomas que a gente indica a colonoscopia. Que mais? Emagrecimento. A pessoa está com emagrecimento, que já investigou todas as causas e não foi evidenciada nada. Colonoscopia tem indicação. E anemia. Então, a perda de sangue por um tumor pode não ser visível, pode ser microscópica. E aí manifestar na pessoa apenas a anemia. Então, anemia crônica, sem causa definida, é outra situação que precisa investigar com a colonoscopia. Doutor Raimundo, qual é o médico que solicita a colonoscopia, né? Eu estou falando aqui porque geralmente as mulheres vão todos os anos para ginecologista, o homem vai no seu urologista, mas qual é o médico que a gente tem que ir fazer essa consulta para que ele solicite essa colonoscopia, caso esteja no tempo ou caso tenha algum sintoma que necessite fazer esse exame? Juliana, interessante a pergunta. Qualquer médico pode fazer essa solicitação, certo? Você falou muito bem em ginecologista em mulheres e urologistas em homens. E existem muitos pacientes, homens, que só têm um médico na vida dele, que é o urologista, que ele vai todo ano. E tem várias mulheres também que só tem uma médica na vida delas, que é a ginecologista, que ela vai todo ano. Então, esses dois profissionais, eles estão cada vez mais, Juliana, se atentando para a necessidade deles mesmos solicitar esse exame. Eles podem fazer essa solicitação. Eles não precisam encaminhar para um gastro para o gastro solicitar esse exame. Porque aí o paciente não vai. O paciente, eu vou ter que marcar a consulta é demorada, depois vou ter que fazer marcar o exame é demorado. Então não vai. Melhor coisa é pegar esses pacientes no próprio consultório do ginecologista, do urologista, e eles mesmos fazer a solicitação do exame, do exame de colonoscopia, que pode ser feito por ele, não tem problema. Outras duas especialidades que muito pouco comum, mas podem solicitar, porque às vezes a pessoa só tem aquele médico na vida dele. É o cardiologista e o endocrinologista. Então, são dois profissionais também que têm capacidade de fazer essa solicitação. A nossa SOBED, que é a Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva Nacional, está fazendo uma campanha junto com essas especialidades no intuito de aparecer, né, essa ideia desses profissionais de solicitar cada vez mais, fazer parte vamos dizer assim, daqueles exames check-up anuais que eles fazem. Então, vão pedir exame de glicemia, vão pedir exame de teste ergométrico. Acrescenta esse exame aí, porque se você encaminhar para um gastro, não vai fazer o exame. Então, não precisa ser necessariamente o gastro. Logicamente que a gente que trabalha com a área do aparelho digestivo, que é o gastroenterologista, o cirurgião do aparelho digestivo, certo? O hepatologista, a essas especialidades não. Faz parte a gente investigar se esse paciente tem ou não tem alguma colonoscopia feita nos últimos anos. Tá certo? Mas qualquer profissional da saúde pode se indicar. Qualquer profissional médico pode se indicar e solicitar. E dependendo do resultado do exame, aí sim vai encaminhar para o profissional que vai fazer o acompanhamento necessário nesse paciente. Justamente. Aí não. Depois que é feito o exame, realmente você precisa ter uma opinião do especialista. Por quê? Aí o especialista vai interpretar o resultado do exame, tá? E aí, com essa interpretação do resultado do exame, ele vai propor o segmento. A gente chama de follow-up no inglês, que é exatamente saber
quanto tempo depois o paciente vai precisar repetir essa colonoscopia, que aí depende sim do resultado do exame, certo? E que mais? E se há uma necessidade de algum tratamento adicional, de Sei. acordo com aquele resultado do exame. Doutor Aí, Raimundo, chegou uma pergunta aqui. opa, Na colonoscopia é retirado o tumor? Não, né? Só os pólipos. não, só os pólipos. A gente costuma chamar tumor já o câncer instalado. Esse não, esse aí precisa ser ressecado, ser retirado via cirúrgica, né? Os tumores que a gente tira, a gente chama de pólipos, são tumores benignos, são os pequenos, porque esses são os superficiais. E a gente consegue retirar com a pinça pequena, às vezes existe um instrumento que a gente chama de alça, que consegue seccionar o pólipo e cauterizar para evitar o risco de sangramento. Então, esses instrumentos a gente tem durante o exame, aí sim consegue tirar. Agora, tumores malignos somente são retirados por cirurgia. Outra pergunta, essa pergunta que chegou durante o dia que eu abri a caixinha. Na minha última colonoscopia, tirei vários pólipos. Quando preciso refazer? É anual? Muita gente pensa que é anual a colonoscopia. Como é que é essa frequência do exame? Tá ouvindo, doutor Raimundo? Só um minutinho que entrou uma ligação aqui. Ah, Pode repetir. com relação a pessoas que retiraram pólipos na colonoscopia, essa dúvida aqui de uma pessoa que mandou na caixinha de perguntas. Ela retirou vários pólipos. Quando ela tem que fazer de novo a colonoscopia? Pronto, boa pergunta. Isso aí realmente o especialista precisa. O paciente precisa ir no especialista para ele avaliar isso aí. Depende do número de pólipos, tá? Então, se ela tirou de 1 a 3 pólipos, ela precisaria repetir o exame até 5 anos, até 5 a 10 anos, aliás, certo? Se teve mais do que 3 pólipos, até 5 pólipos, aí encurta mais o período de repetição do exame, de 3 a 5 anos. Agora, se ela tirou mais de 5 pólipos, mais de 10 pólipos, aí ela precisa repetir de 1 a 2 anos. Então, isso aí ela necessita voltar para o médico especialista, aí eu indico aí ela ir para um gastro, para um cirurgião do aparelho digestivo, para ele indicar. Até porque, Juliana, também vai depender do tipo do pólipo. Como é que a gente sabe o tipo de pólipo? Pela biópsia que foi feita. Todo pólipo que é retirado é igual um sinal na pele, que a gente retira e vai para a biópsia. Porque existem vários tipos desses pólipos. Aí o especialista vai interpretar o tipo de pólipo com o número de pólipos para indicar a repetição. Como ela disse que tirou vários pólipos, com certeza ela tem aí 1 ou 2 anos para repetir o exame. Certo. Nessa espera de 1 a 2 anos, não dá tempo de surgirem novos pólipos e esse pólipo já virá um tumor. Não, interessante também essa pergunta, não, porque, como eu falei, esses pólipos, o crescimento deles, felizmente, o crescimento desses pólipos é lento, certo? Então, a partir do momento que eles aparecem, só consegue identificar um pólipo quando ele está com 1 a 2 milímetros de diâmetro, muito pequeno. Então, nesse momento, a gente consegue identificar e retirar durante o exame. Para ele virar um câncer, ele tem que crescer a ponto de as suas células degenerarem e tornarem um câncer. Isso aí demoraria 10 anos. Então, se a gente esperar entre um exame e outro 1 ou 2 anos, a gente pode até aparecer um pólipo, mas vai estar no começo. Então, a gente vai conseguir tirar nesse período, né? Dificilmente você termina um exame sem encontrar grandes lesões. Você, com certeza, um médico bem treinado, uma colonoscopia bem feita, com um preparo bem feito, que é uma coisa que a gente vai falar também depois sobre a preparação do exame, não tem como deixar de identificar as lesões que são retiradas na hora do exame. Eu digo que a colonoscopia, a única coisa ruim é o tal do preparo. Doutor Raimundo, vamos falar sobre isso, né? Como é realizada a colonoscopia e esse preparo que você falou, como é que deve ser feito? Bom, então, o preparo, o exame em si, já falou que ele é feito sob anestesia, tá? O paciente fica dormindo de lado, confortavelmente, respirando com a ajuda de um oxigênio que é colocado no nariz.
tem todo o aparato de segurança de uma possível intercorrência que pode acontecer. As drogas sedativas, hoje em dia, são extremamente seguras, tá? Então, ela tem baixo nível de complicação. E outra vantagem é que elas têm uma curta ação. Então, acabou o exame, o anestesista para de infundir a medicação, 5 a 10 minutos depois, a pessoa já está acordada, né? Só nesse dia que é feito o exame, existe uma sedação residual, que a pessoa ainda fica algumas horas depois, então não é recomendado dirigir, por isso que você tem que ir com acompanhante para voltar e levar para casa. Não é recomendado você fazer nenhuma atividade física mais intensa, nenhuma atividade que exija raciocínio por conta do efeito da anestesia. Mas durante o exame só que a pessoa dorme. Logo depois ela acorda e vai para casa, e a alimentação durante esse dia é normal. E a preparação, como é feito, Juliano, que você falou? Logicamente, para a gente conseguir identificar alguma estrutura minúscula dentro do intestino, o intestino tem que estar todo limpo. Não existe como a gente enxergar se o intestino tiver com algum resíduo. Então, para limpar esse intestino, só existe uma forma: tomar um laxante, que você vá várias vezes ao banheiro para poder limpar o intestino. Aí é que vem o mito, é que vem vamos supor assim, que o exame ele é ruim por conta do preparo. Mas não existe outra forma da gente limpar o intestino sem que a pessoa vá várias vezes ao banheiro, tá? Agora, existem várias medicações que essa limpeza do intestino pode ser feita. Não existe só uma opção. Então, se a pessoa não se dá bem com a opção, que é a mais comum, que é a opção que a gente faz 95% dos exames, então existe outra opção, a segunda, existe uma terceira opção, de forma que há opções de que esse exame seja viável. Não existe uma pessoa que essa pessoa não pode fazer o exame. Não existe. Todo mundo é elegível a fazer o exame. Tanto faz ter recém-nascido, que existem algumas situações, né, que não é bem o caso, mas que precisa fazer o exame no recém-nascido, mas existe. E idoso demais, 90, 100 anos de idade, existe também preparação que possa ser feita nesses extremos de idade. Uma pessoa que também mandou dúvida, ela falando que já tinha tentado 2 vezes fazer a colonoscopia e não tinha conseguido concluir esse preparo, passava mal. E não fez, e já tem 49 anos. Possivelmente, Juliana, ela é uma das que entram na estatística, em torno de 5% das pessoas que têm tolerância à medicação mais utilizada nesse exame para fazer a limpeza, que é o manitol. Então, ela tem alguma intolerância, às vezes é até mesmo porque o manitol é um carboidrato, até mesmo ela tem essa dificuldade. E aí ela passa mal porque ela tem náusea e vomita. Então, existem opções para essa pessoa realizar o exame. Existem outras 2 medicações que podem ser utilizadas no lugar do manitol. Tá? Então, ela precisa conversar com a clínica, com a médica dela que solicita o exame, e dizer isso à médica, que ela não se dá com esse preparo padrão. Ela precisa de um outro preparo. E aí eu sugeria ela tentar novamente com essa outra medicação. E uma terceira opção dessa paciente seria ela fazer uma preparação a nível de hospital. Por quê? Porque no hospital ela vai ficar no soro, vai fazer na hidratação, na verdade, vai fazer medicações injetáveis que vai prevenir esses enjoos dela, e ela tomar as medicações e ficar mais tranquilinha, estando no hospital. Existem algumas clínicas aqui em Natal que fazem essa preparação, que a gente chama de hospital dia, né? A pessoa se interna cedo, faz a preparação na clínica de manhã e no começo da tarde ela faz o exame e depois vai para casa. Existem essas 3 opções para essa paciente. Não dá para não deixar de fazer o exame. E 49 anos já está atrasado, né? Tem que ser aos 45. Já está atrasada. A recomendação não é obrigação, mas a recomendação é 45. Por que 45, Juliana? Porque viu-se, né, os estudos realizados, que a partir dessa idade a chance de aparecimento de pólipos é maior. Bem maior do que com 40, do que com 30. Então, e em termos de impacto financeiro, que a gente está falando do exame que não é barato, não é muito caro, mas também não é barato. Então, não dá também para a gente propor isso para todo mundo, toda a população adulta. Mas os estudos viram que, a partir dos 45,
tem-se aumento da produção, do surgimento desses pólipos, e existe um impacto financeiro em detecção desses pólipos e a prevenção de um desenvolvimento de um câncer futuro. Por isso que a idade é 45 anos de idade, sem a presença de nenhum sintoma na pessoa. Doutor Raimundo, no setor público, pelo SUS, esses pacientes com 45 anos que vão fazer a colonoscopia para esse rastreio, eles têm acesso ou é mais difícil? Eu falo isso pela questão da viabilidade, deles terem acesso a esse exame, ou a colonoscopia vai ser para quem já estiver aparecendo sintomas? Não, existe pelo SUS aqui em Natal, a nível Natal e Grande Natal, dois cantos que realizam esses exames. E pelo que a gente tem visto, né, como presidente da sociedade, são locais que estão atendendo bem a demanda. Então, a fila que se tinha por conta da demanda reprimida da pandemia praticamente zerou. Quais são esses locais? É o Hospital Onofre Lopes, né, que é o hospital regido pela EBSER, consegue fazer exames aqui da Prefeitura do Natal e algumas cidades próximas, com aquela regulação. Precisa ir no posto de saúde, né, do bairro ou da cidade para poder fazer a marcação para o Onofre Lopes. E existe uma outra clínica aqui em Natal que tem um contrato com a Prefeitura. E aí esses dois locais realizam muito bem qualquer indicação de colonoscopia. Tanto para rastreamento, em quem não sente nada, como para alguém que está precisando mesmo, porque já está sentindo alguma coisa. E esses pacientes que já estão sentindo alguma coisa têm uma certa prioridade. Tá? Então, esses é que precisam fazer cada vez mais rápido, porque, como eu já falei, o diagnóstico precoce do câncer também aumenta muito a chance de cura. Olha aqui a pergunta. Meu médico passou colonoscopia e endoscopia no mesmo dia. Isso é perigoso? Não, não, Juliana. Isso aí está virando praticamente rotina. A endoscopia, ao contrário da colonoscopia, a gente não tem uma indicação de fazer como rastreamento. Então, vamos fazer uma colonoscopia, uma pessoa que não está sentindo nada. A gente costuma indicar a endoscopia para quem está sentindo alguma coisa. Tá? Então, normalmente, o paciente procura o médico para fazer a colonoscopia como rastreamento, mas ao mesmo tempo já tem algum sintoma por exemplo, um desconforto na região do estômago, um pouco de queimação, de refluxo, que a gente chama de pirose. Então, isso já indica a endoscopia. E ela tem a mesma indicação da colonoscopia pelo rastreamento, então nada mais justo concentrar os dois exames no mesmo dia. É bom porque a pessoa perde um dia só de trabalho, tá? Anestesia é uma só, né? A anestesia que ela vai fazer é uma só para os dois exames. Entre um exame e outro, ela não acorda, né? E o tempo de exame aumenta em torno de 10 minutos. Então, a colonoscopia mais a endoscopia dura em torno de 25 a 30 minutos. Então, não há nenhum problema em realizar os dois exames juntos. Inclusive, é o que a gente mais tem feito hoje em dia na prática diária. Doutor Raimundo, e complicações dessa colonoscopia, né? Que tem gente que tem medo. O que é que pode acontecer? O que é que pode dar errado numa colonoscopia? A Rosana está dizendo que tem um familiar que está há 2 anos numa fila de espera para fazer o exame pelo SUS. Imagina. A Rosana realmente teve 2 anos coincide com o começo da pandemia. Exatamente. E aí, nesse período, não só o SUS sofreu, porque o Onofre Lopes virou um centro de referência de Covid, então teve que parar de fazer exames eletivos. Como várias clínicas particulares de convênios aqui em Natal também, teve um período que a gente parou os exames por conta disso, né? Então, eu sugiro que você volte a procurar a unidade de saúde para você tentar remarcar esse exame, porque agora, pelas informações que eu colhi, eles estão com a fila de demanda muito pequena, certo? Que mais, Juliana, a pergunta? Falei das complicações da colonoscopia que pode acontecer. Complicações, eu já falei, são mínimas, mas existem, tá? Por que existe? É um exame que você vai introduzir um tubo, já falei que na ponta desse tubo existe uma câmera, que é essa câmera que vai gerar a imagem com um monitor, com a televisão, que aí eu vou ficar assistindo
o interior do intestino da pessoa, tá? Então, existem algumas situações de complicações raras, mas, por exemplo, ocasionada por uma perfuração desse tubo preto, do tubo da colonoscopia, perfurar esse intestino e aí causar um orifício e você ter que partir para uma cirurgia de urgência no mesmo momento. Essa situação é mais comum quando há alguma complicação, quando a paciente tem alguma doença que predispõe a isso, ou uma doença inflamatória do intestino, e já não já não está fazendo o exame de rastreamento, ela está fazendo o exame porque ela já tem uma doença. Então, existe uma doença que a gente chama de inflamatória do intestino, outra doença conhecida, muito popular, que é a diverticulite. A diverticulite é uma doença que pode causar uma perfuração espontânea. Você imagine a pessoa com a diverticulite fazer um exame com colonoscopia, que você vai introduzir um aparelho. Também pode causar perfuração. Então, essas situações só são indicadas por um médico especialista, tá? E ele sabe o momento certo de indicar. Com isso, evita muito essa complicação que é a mais temida dessa colonoscopia. E por conta disso, o risco dessa colonoscopia e acontecer isso, Juliano, é em torno de 0,02% dos casos. Ou seja, a cada 1.000 exames, 1 a 2 exames pode complicar, certo? Então, você vê que é muito pequena essa complicação. E quem são esses pacientes? São esses pacientes que têm alguma doença dessa. Não são os pacientes que a gente está falando do rastreamento, tá? Outras coisas que podem complicar, por exemplo, sangramento depois do procedimento. Quem é que vai ter sangramento? Quem, por exemplo, tem algum pólipo grande, e aí a gente vai retirar o pólipo, mesmo sendo grande, benigno, a gente consegue retirar por esse exame. Só que esse pólipo, ele pode, depois no tempo, ou até na hora do exame, dar um sangramento. Seria uma complicação do exame, que seria o segundo mais frequente, que é sangramento, tá? Então, ou seja, não são pessoas que estão fazendo o exame já com algum problema, que aí pode complicar. Agora, a população geral que vai fazer como forma de prevenção, aí que é mínimo a chance de uma complicação, tá certo? E não justifica deixar de fazer, certo? Por conta disso. Por quê? As complicações inerentes do aparecimento do câncer são muito maiores no futuro, certo? Você imagina uma cirurgia, quimioterapia, radioterapia, isso aí sim termina sendo mais fatores de complicação do que o próprio exame. Verdade. Doutor Raimundo, quem toma anticoagulante? Foi mais uma dúvida que a gente recebeu. Tem mais chance de sangrar? Como é que faz a colonoscopia dessa pessoa? Tem algum preparo especial ou não? É um paciente como outro qualquer? Não, tem sim. Tem um preparo especial, Juliana. Existem vários tipos de anticoagulantes. Tá? A maioria das pessoas que tomam isso eles tomam por preventivo, de forma preventiva. Por exemplo, são pessoas que já teve algum problema cardíaco, coronariano, e o cardiologista passa para evitar que tenha um segundo infarto ou que tenha um primeiro infarto. Então, passa essa medicação preventiva. E aí, esses pacientes são recomendados a eles irem para o cardiologista dele, e os cardiologistas orientam a suspensão dessas medicações, que geralmente são 7 dias antes do procedimento, tá? São muito raros casos, Juliano, de que não pode suspender os anticoagulantes, mas existem. O cardiologista pode muito bem dizer que a gente não que aquele paciente, se suspender o anticoagulante, ele corre o risco de vida. Então, ele não pode suspender. Nesse caso, Juliana, a gente pode sim fazer, mesmo assim, com a pessoa usando anticoagulante, a gente pode sim fazer o exame. Por quê? O que dá o sangramento no exame é a biópsia ou a retirada dos pólipos, tá? Mas se eu fizer um exame dessa pessoa, mesmo a pessoa tomando um anticoagulante, e essa pessoa não tiver nada no intestino, ela não vai ter risco nenhum de sangramento, porque eu não fiz nenhuma biópsia, não tirei o sangramento da pessoa. Tá? Agora, se tiver alguma coisa, se tiver durante o exame eu identificar algum problema que precise fazer uma biópsia ou fazer uma retirada no pólipo, eu não vou fazer no momento porque ela está tomando anticoagulante. Aí sim, eu vou parar o exame, vou conversar com a paciente, conversar com o médico dela para a gente propor um segundo exame de uma forma segura. Aí a gente vai entrar em acordo para saber como é que a gente vai fazer aquela biópsia, aquela retirada daquele pólipo
de uma forma segura, sem aumentar o risco de sangramento e sem também botar o paciente em risco com a ausência do anticoagulante, tá? Mas não é contraindicação. Doutor Raimundo, mais algum ponto que a gente não falou aqui sobre colonoscopia? Você acha que a Eu gente fiz, está eu fiz aqui umas anotações, Juliana, mas eu acho que a gente falou de tudo, certo? falando tudo, né? A gente falou sim tudo, falou bastante coisa aqui, a não ser que tenha alguma outra dúvida aí do público. Não, chegou aqui, essa da endoscopia, do anticoagulante, da questão do preparo, que ela não conseguia fazer, e do tempo. Foram essas. Do tempo, né? Que vai fazer a colonoscopia, porque ela tinha retirado pólipos. Doutor Raimundo, você falou que durante esse mês, a gente está aí chegando, hoje já é 30, amanhã é o último dia do mês de março, né? Mas a informação vai ficar aí na cabeça das pessoas e amanhã vocês, dentro dessa programação, vocês vão ter um treinamento com médicos, é isso? Como é que foi esse mês inteiro de programação de vocês? Bom, esse mês, esse ano, Juliana, a gente começou realmente a ter uma ação maior, né, dessa campanha. Infelizmente, 2020 e 2021, a gente estava no meio da pandemia, então a gente não teve tanta condições de fazer como é que uma programação mais proativa. Que seria o quê? Por exemplo, uma coisa boa seria a gente promover um mutirão de exames, a gente gerar aí 20 a 30 exames nesse mês, num dia, fazendo essa campanha, para poder até trazer informação maior para as pessoas na mídia mesmo, se conscientizar sobre isso. Então, ano 2020, 2021, a gente não conseguiu fazer isso. Esse ano, algumas cidades no Brasil, algumas capitais, conseguiram fazer. Certo? Alguns hospitais grandes em São Paulo, Rio, Goiânia, Recife, fizeram um mutirão desse. Essas cidades maiores fizeram. Aqui em Natal não conseguiu fazer nesse mês, por questões burocráticas mesmo, mas a gente até o final do ano, então, estamos organizando 2 mutirões, um aqui em Natal e o outro em Mossoró. E previamente, com muita antecedência, a gente vai fazer essa informação nas mídias. Então, esse mês a gente fez muita divulgação em redes sociais, certo? Fizemos entrevistas em rádios sobre o tema. Várias clínicas de gastro aqui em Natal iluminaram com a cor azul as suas fachadas. E, como você falou, estou aqui, aliás, hoje eu estou aqui nessa live com você, que tem um número enorme de seguidores, e cada pessoa ouvindo gera essa informação para 3, 4 pessoas. Então, isso tem um impacto, né, na disseminação dessa mensagem. E amanhã, como você falou, a gente encerra a campanha com a aula. A gente chamou 2 convidados locais aqui mesmo, são 2 endoscopistas da cidade, que vão falar exatamente sobre esse tema de rastreamento, prevenção e diagnóstico precoce do câncer. E a gente vai falar numa plateia de em torno de 50 médicos, entre eles gastroenterologistas, cirurgiões e cirurgiões chamados coloproctologistas. Então a gente vai se reunir no restaurante aqui da cidade e vamos dar essa aula como encerramento da campanha. Mas, logicamente, não vai acabar, a informação não vai acabar, a mensagem não vai acabar. Então, iremos manter ao longo do ano, ao longo do ano todo, sempre divulgações de mensagens alusivas a esse mês, aliás, alusivas à prevenção do câncer de colo, assim como o câncer de mama e o câncer de próstata. Termina o mês, mas sempre continua as informações, né? Isso. Doutor Raimundo, paciente que teve Covid recente, existe alguma contraindicação para a realização da colonoscopia? A princípio, não. Se for aquele Covid leve, que a pessoa teve apenas sintomas leves, não se internou, os exames de sangue não alteraram, não vejo nenhum problema não, tá? Diferente daquela que se internou, teve problema pulmonar, a essa sim, se não for uma solicitação de um exame de urgência, eu aconselharia esperar até o médico dela. Geralmente essas pessoas que complicam mais a Covid ficam sendo acompanhadas. Então ela vai precisar receber a alta do médico que está acompanhando para poder marcar. Agora,
a gente, durante a pandemia, Juliana, precisou fazer colonoscopia em pacientes com Covid graves na UTI. Né? Você vê que a gente teve que fazer porque, por exemplo, era pacientes com sangramento, que tinha que investigar a causa, e era um sangramento forte, não podia esperar a pessoa se recuperar, e a gente fez esses exames de urgência a esses pacientes. Então, depende da necessidade, da urgência do paciente e da situação clínica do paciente. Doutor Raimundo, para a gente terminar, suas palavras finais aí, aquela palavra mesmo para levar essas pessoas ao movimento, a ir buscar a colonoscopia. Se você ainda não tem 45 anos, mas conhece alguém que tem, leva essa mensagem também. Com certeza, Juliana. Uma coisa que a gente não me lembrei agora, que eu não falei, é que existe também situações de câncer na família, certo? Então, tem famílias que têm uma síndrome genética e que elas têm vários tipos de câncer que começam a se desenvolver antes mesmo dos 45 anos. Então, há a possibilidade da pessoa fazer um exame de colonoscopia preventivo se ela for portadora de alguém da família que teve um câncer desse precoce. Então, a pessoa com 30 anos, mas teve um irmão, ou pai, ou tio, um parente, tem que ser um parente próximo, que tenha tido um câncer desse, e aí você pode entrar em qualquer idade nessa situação para fazer o exame. Então, a mensagem final, Juliana, é esse. É dizer que o câncer do intestino, ele é um dos poucos cânceres do organismo humano que, além de poder ser diagnosticado precocemente, para ter uma chance de cura grande, ele pode ser prevenido. Né? Então, o câncer pode ser prevenido. Quando aparece, ele pode ser tratado precocemente. O câncer da próstata também. Ele apareceu, pode ser tratado precocemente e a chance de cura é boa. Mas o do intestino, não. A gente vai tirar a lesão precursora. Então, a gente apareceu um pólipo, que não é câncer, o pólipo é benigno. Eu retiro esse pólipo, nesse local não vai aparecer mais o câncer. Ou seja, é uma prevenção única, oportunidade única da pessoa de ficar livre dessa doença e assim você tem uma qualidade de vida boa. Outra coisa importante de qualidade de vida, Juliana, além do exame da colonoscopia como prevenção, você precisa ter um hábito de vida saudável. Né? Eu não quero nem ter formação de pólipo. Então, pronto. Você precisa ter um hábito de vida saudável. Você precisa fazer atividade física, ter uma alimentação saudável. Qual é a alimentação boa para o intestino? Alimentação rica em fibras, com bastante água, bastante líquidos, pobre em gordura, pobre em alimentos processados, alimentos enlatados, faz mal danado ao intestino, certo? Você precisa não fumar, então zero tabagismo e zero alcoolismo, tá? Então são situações de prevenção que você não quero nem ter o pólipo, então você precisa ter essa qualidade de vida. E obesidade. Infelizmente, a obesidade também é fator de risco de vários tipos de câncer no organismo. E o do câncer do intestino grosso não é do colo, não é diferente. A obesidade também é um fator de risco. Então, essa mensagem é essa. A prevenção do câncer, hábitos de vida, alimentação saudável e exame de rastreamento. Você também pode fazer tudo certinho e pode apresentar o câncer. Como é que a gente vai evitar? Fazendo a colonoscopia após os 45 anos de idade. O câncer coloretal, ele é mais prevalente em homens ou mulheres? Tem isso ou não? É igual? É igual, é igual. É tanto que essa estatística que eu falei para você, que o INCA previu que esse ano de 2022 vão aparecer 40 mil casos novos de câncer, essa prevenção, essa estatística fala em torno de 19 mil homens, 21 mil mulheres, ou seja, praticamente igual na população, tá? Porque são expostas, a gente é exposta ao mesmo tipo de problema, né? A alimentação nossa é igual, do homem, da mulher, então, por isso que não tem essa diferença. Ótimo. Doutor Raimundo, muito obrigada. Excelentes esclarecimentos. A live vai ficar gravada no nosso canal do YouTube. Eu coloco o link aqui para que vocês possam também compartilhar. Tá mostrando aí a camisa, Fica em pé para mostrar a camisa. Você baixou, ó, do Maço Azul. Vi essa camisa
aí em várias clínicas, né? Vocês realmente vestiram a camisa desse Março Azul para conscientizar todos sobre a importância da colonoscopia. Então, são a Sociedade de Endoscopia Digestiva e também a de Coloproctologia, né? Que estão juntas Nessa nessa campanha, nessa campanha além do Conselho Federal de Medicina e da Associação Médica Brasileira. Então, nós tivemos o apoio dessas 4 entidades aí para poder gerar esse impacto nessa mensagem, nessa informação para a população como um todo. E essa data, Juliana, do mês de março, ela é mundial. Lembrar que ela não é só nacional. No mundo todo se faz essa campanha de prevenção também nesse mês. Tá certo? Ótimo. E para quem estava assistindo, eu digo, espalhe essa informação para quem você conhece, né? A gente precisa levar essas pessoas para realizarem o exame e prevenir e reduzir essas estatísticas, né, doutor Raimundo? Com certeza. A gente precisa reduzir estatística, precisa, se apareceu, tratar precocemente, para a chance de cura e o impacto financeiro do serviço de saúde, Juliana, diminui muito, tá? Então, só tem vantagem você fazer a prevenção desse tumor. Ótimo. Boa noite. Muito obrigada, Raimundo. Depois marcamos mais entrevistas aqui. Tá bom? Boa noite. Boa noite a todo mundo que participou aqui. Tchau. Tchau, tchau, Boa noite.